No princípio, Deus criou os céus e a terra, e também criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, e os colocou em um jardim perfeito, o jardim do Éden. Lá não havia dor, tristeza, nem pecado, apenas paz, alegria e comunhão com Deus. Mas um dia, algo mudou. A desobediência entrou no coração humano, e com ela, o pecado entrou no mundo. Mas mesmo diante do erro, Deus não abandonou a humanidade. Ele prometeu que enviaria um Salvador, que pisaria na cabeça da serpente e restauraria a esperança. Séculos se passaram. Anjos proclamaram sua chegada, tentaram impedi-lo, mas nada poderia impedir o plano perfeito de Deus. E hoje eu vou falar sobre essa jornada, uma jornada que começa no Éden, passa pelo nascimento de Jesus, seus ensinamentos e milagres, e termina com sua volta triunfal e vitória aos céus. Esta é a jornada com Jesus. No jardim do Éden, Deus havia dado tudo ao homem e à mulher. Mas havia uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente convenceu Eva a comer justamente aquele fruto, da árvore que Deus havia determinado que não comessem. Com um discurso sedutor, a serpente disse para Eva: Não comereis de toda a árvore do jardim? Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Daquela ali também. Nós só não podemos comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque Deus diz que se comêssemos delas, certamente morreríamos. Certamente não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram-se de folhas de figueira, e fizeram aventais para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e Eva, e da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Por que fizeste isto? Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Porquanto fizeste isto, maldito serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão
e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois lançou-o fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que há fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo diante do pecado, Deus fez uma promessa que enviaria um Salvador e pisaria na cabeça da serpente e seria estabelecido o plano da salvação. Da agora a humanidade perdida e pecadora, afastada de Deus, só poderia ser salva pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ouçam, povo de Israel, Deus não esqueceu sua promessa, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, grande é o teu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o teu nome. Alegre-se, Maria, você foi muito abençoada, o Senhor está com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e colocará nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Como acontecerá isso, sendo que eu ainda não me casei? Não é impossível para Deus. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Que está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a...
Vendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, vieram alguns magos a Jerusalém. Guiados por um sinal no céu, eles buscavam o recém-nascido rei dos judeus. Salve, Herodes! Rei Herodes, viemos de terras distantes, guiados por uma estrela incomum, brilhante como nunca vimos antes. Essa estrela não era comum. Ela anunciava algo grandioso, o nascimento de um rei. Por isso perguntamos, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Viemos adorá-lo. Rei dos judeus? Como assim? Eu sou rei desta terra. Que história é essa que vocês ousam me trazer? Não falamos de um rei humano comum. Ó rei, os céus nos deram sinais claros. Estudamos as estrelas e os tempos, e tudo aponta para este nascimento. Este rei é diferente. Sua vinda foi anunciada há muito tempo. Pois bem, tenho que saber quando que o menino irá nascer. Herodes, então, reúne os principais sacerdotes e escribas do povo e pergunta onde Cristo deveria nascer. Eles respondem com base nas Escrituras. Segundo os nossos sábios, está escrito pelos profetas que o tal Cristo nascerá em Belém da Judeia. Então nossa jornada está próxima ao fim. Nós já temos a direção. Seguiremos imediatamente para Belém. Ide, procurai cuidadosamente pelo menino, e quando o encontrardes, venham até mim, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Assim faremos, ó rei, seja conforme a tua palavra. Desejamos apenas cumprir o nosso propósito. Que a verdade prevaleça em nossa busca. Mas Deus avisou os magos em sonho para que não voltassem a Herodes. Os magos partiram, mas Herodes, em seu coração, não desejava adorar, e sim eliminar aquele que considerava uma ameaça. Esse menino fala com tanta sabedoria. De onde vem tanto conhecimento? Quem será seu pai? Qual tribo ele pertence? É um fenômeno. Eu ainda não tinha visto um feito como este. É verdade, concordo. É uma raridade. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Venham, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro, você ouviu? Ele quer que o sigamos. Senhor, deixaremos nossas redes. Nós vamos contigo. Tiago, João, venham também. Quero aprender contigo. Eu também vou, quero seguir o mestre. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Uma grande multidão seguia Jesus.
Então ele subiu ao monte e começou a ensinar verdades que mudariam o coração de muitas pessoas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes quem vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos. Por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos. Por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui. Jesus, em uma de suas parábolas, dizem que o semeador saiu para semear. Parábolas são histórias curtas que utilizam a comparação ou a imaginação para nos ensinar lições importantes. Um semeador é a pessoa que lança sementes na terra, que saiu pelo campo, espalhando suas sementes para plantá-las. E nessa parábola, Jesus disse: um semeador saiu a semear. Enquanto esse semeador lançava sementes, elas caíram em diferentes tipos de terra. Cada terra revelou o que havia dentro de si. Eu represento a terra do caminho. Quando a semente caiu em mim, ela nem conseguiu entrar. Ela ficou só na superfície. Sou pisada, fechada e endurecida. A palavra foi plantada, mas ela não entrou no meu coração. Meu coração estava distraído demais, ocupado demais. E assim aconteceu. Quando a semente caiu, logo foi roubada.
Eu represento a terra pedregosa. Quando a semente caiu em mim, ela cresceu depressa. Parecia linda, parecia forte, mas minhas raízes eram rasas. Quando o calor chegou, quando as dificuldades chegaram, a planta não suportou. Não deixei as minhas raízes crescerem profundamente, e por isso a semente secou e morreu. Eu sou a terra espinhosa. A semente até cresceu em mim, mas meu coração estava muito ocupado. Ele tinha desejos e vaidades pelas coisas deste mundo. Eles crescem rápido, tomam todo o espaço, sufocam a planta. A palavra até está viva, mas está sem forças. Os espinhos tomam toda a sua luz, seu espaço e seus frutos, e ela se torna infrutífera. Eu represento a boa terra. Quando a semente caiu em mim, eu a recebi, abri espaço, guardei a palavra e permiti criar as raízes profundas. A semente cresceu em mim, se fortaleceu e produziu frutos. Vieram chuvas, vieram ventos, vieram dias difíceis, mas a palavra se permaneceu firme. E então veio a colheita, 30, 60 e 100 por um. A mesma semente foi lançada em todas as terras. A diferença não estava no semeador, nem na semente. A diferença estava no coração que a recebeu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, decidi fazer coisas novas na minha vida. Não quero mais viver aqui na casa do Senhor. E sei que tenho que procurar minhas próprias ambições. Porque o que os outros dizem que eu sou, ou pensam que eu sou, isso não me determina. Isso é o que meus amigos dizem. E eu decidi seguir o caminho deles e com eles. Toma, meu filho. Toma, meu filho. Esta é a sua parte de tudo que eu tenho. Tome meu selo. Direi aos contadores e administradores que entreguem a sua parte. O filho mais novo partiu para longe e fez o que pensava ser o certo. Seguiu ideias contrárias ao que tinha aprendido na casa do pai e desperdiçou tudo. Chegou a não ter nada o que comer. Como os amigos sumiram, ninguém lhe dava nada. E o único emprego que arrumou foi para cuidar dos porcos. Tinha tanta fome que teve vontade de comer o que os porcos comiam. E todo arrebentado, voltou para a casa do pai e de longe o viu e disse aos servos: Onde olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou seu cheiro. No quarto, no armário, até na sala de jantar. E no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender. Eu não posso te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Mas volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu, e o seu quarto, e o seu armário
ainda estão vazios. Há lugar à mesa pra você. Como eu posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me Por onde anda esse meu filho? Eu não entendo. Aqui ele tinha tudo, nada lhe faltava. Eu ensinei tudo conforme a nossa fé. O que poderia ter entrado em sua cabeça e confundido e seduzido somente, o fazendo trocar o certo pelo errado, ilusão pela certeza, a segurança pelo perigo. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que tentando me encontrar, foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. E eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje sou solidão, hoje sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr, sua direção. Eu cansei da odisseia, movida soberba presunção. No instante eu avisto, vai se aproximar. Já não sei se há perdão, mas preciso tentar. Me lanço aos seus pés e começo a cantar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo a todos, disse amor.
esse que vejo vindo ao longe? Será algum conhecido? Será meu filho retornando para casa? É meu filho! É meu filho! Ele retornou! É meu filho! Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não tenho mais direito de ser seu filho. Me deixe ser pelo menos um de seus servos. Você é o meu filho que estava perdido e foi achado. Hoje é dia de festa. Faça um grande banquete. Roupas. Tire essas roupas imundas. Traga roupas novas e o meu anel. Tire essas roupas. Calcem os seus pés. O meu filho voltou. Torne ele um novo homem. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo a todos. Disse o Pai, meu filho voltou. Uma mulher sofria de hemorragia há 12 anos e já tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos, mas ninguém conseguia ajudar. A causa da doença era desconhecida. Os remédios não funcionavam a ela, só piorava. Não havia mais solução. Um dia, ela ouviu de Jesus. No coração dessa mulher doente e desesperada, despertou algo novo: fé. Ela creu que Jesus podia salvá-la e por isso ela agiu. A mulher do fluxo de sangue, debilitada e frágil, saiu de casa, abriu caminho entre uma grande multidão e se aproximou de Jesus. Forma diferente, e eu senti alguém me tocou. Hoje de mim saiu virtude, mas mestre, esse povo te aperta. Alguns já gritaram teu nome, outros já olharam em teus olhos, seguem os teus passos onde vais. E como dizes, alguém me tocou. Se tantos já tocaram tuas mãos, mas hoje eu parei porque de mim saiu o sangue. É que dessa vez eu fui tocado com adoração.
você me tocou. Eu sabia que alguém tinha me tocado, porque de mim saiu virtude. Os seus pecados estão perdoados e você está curada. Cala a boca, cego. Não adianta gritar. O mestre não vai te ouvir. Chamem-no. Chamem-no. Tragam. O mestre te chama, venha até ele. Tragam. Ajudem este homem. Tragam-no a mim. Filho, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver, mestre. Que se abram seus olhos, os teus pecados estão perdoados. Ele está enxergando. Dá glória a Deus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Se coloque de pé. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Diga isso, hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê
momentos de dor. Vê o mestre a chorar. Vê o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. Ele tudo por me suportou. Carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos e o corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto Durante seu ministério, Jesus chamou discípulos, ensinou multidões e contou parábolas que transformaram vidas. Ele mostrou que Deus ama os arrependidos, cura os aflitos e responde à fé sincera. Muitos foram curados, muitos aprenderam e muitos começaram a entender que ele era o Salvador prometido desde o Éden. A jornada ainda não havia terminado, momentos difíceis estavam por vir e o plano de Deus estava prestes a se cumprir. A jornada de Jesus estava chegando ao momento mais importante. Durante seu ministério, ele ensinou, curou e mostrou o amor de Deus a todos. Muitos creram, mas outros rejeitaram sua mensagem. As autoridades religiosas começaram a planejar algo terrível. Jesus seria entregue, julgado e condenado. Mas nada estaria fora do controle de Deus. Tudo fazia parte do plano perfeito, anunciado desde o Éden. O momento dos sacrifícios havia chegado, mas depois da dor viria a vitória. Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se triste e angustiado. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao voltar aos seus discípulos, encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Novamente, ele voltou e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os, retirou-se e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Por fim, voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, vejam, o meu traidor se aproxima. Solte Barrabás. Mas ao ser acusado pelos sacerdotes e anciões, nada respondeu. Pilatos, admirado, insistiu: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? Ainda assim, Jesus permaneceu em silêncio, acusando grande espanto ao governador. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso escolhido pelo povo. Naquele tempo, havia um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás, um homem perigoso.
Pilatos, percebendo que Jesus fora entregue por inveja, perguntou à multidão: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe um recado: não te envolvas com este justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram o povo a perder Barrabás e condenar Jesus. Então Pilatos perguntou novamente: qual dos dois quereis que eu vos solte? E todos responderam: Barrabás. Pilatos insistiu: que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos gritaram: Ele perguntou: mas que mal ele fez? Porém, eles gritaram ainda mais. Então, Pilatos soltou Barrabás, e após citar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Assim, o inocente foi condenado e o culpado foi libertado. Jesus, mesmo sendo justo, escolheu permanecer em silêncio e cumprir sua missão. Um cordeiro mudo que é levado a matadouro, assim se comportou Jesus, sendo condenado para que o plano redentor feito por Deus Pai se cumprisse. E ele foi levado para ser condenado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é Jesus foi conduzido ao lugar chamado Calvário. Ali o Filho de Deus foi entregue para ser crucificado. Ele não resistiu, não gritou por socorro, não pediu para descer da cruz. Mesmo sendo inocente, carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. Pregaram suas mãos, seus pés e levantaram a cruz. E ali, entre o céu e a terra, Jesus intercedia por aqueles que o feriam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O céu começou a escurecer e a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus estava sendo aberto. Mesmo em dor, ele cumpria sua missão. Então, em seus últimos momentos, declarou: está consumado. Não foi o fim de uma vida, foi o cumprimento de um plano. O sacrifício perfeito, a redenção estava completa. Por toda a terra houve temor. O sol escondeu a sua face. Todos os homens que andaram com ele agora fogem e dão as costas. Eles crucificaram o Salvador e o colocaram na cruz. A vida que uma vez trouxe amor e esperança para toda a terra foi tirada naquela tarde. O inimigo certamente vibrou com prazer no Calvário naquele dia, pois ele pensou que havia alcançado uma grande vitória. E tal como ele, os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade começaram a aplaudir. Mas eles não sabiam que o fim deles estava bem próximo.
Pois no terceiro dia, tal qual Jesus havia dito, ele quebrou a maldição do pecado e da morte e ressuscitou dentre os mortos. Agora temos um novo começo e um reino que não terá fim. Aleluia, aleluia. Jesus, a morte perdeu sua vitória e o túmulo foi deixado. Jesus vive para sempre, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A força do pecado acabou e o túmulo foi deixado. Jesus vive para sempre, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, vivo está Jesus. Pois no terceiro dia, tal qual Jesus havia dito, ele quebrou a maldição do pecado e da morte e ressuscitou dentre os mortos. Agora temos um novo começo e um reino que não terá fim. Aleluia, aleluia. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Maria, ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado
pecado não pode mais me dominar. Após a sua gloriosa ressurreição, Jesus Cristo permaneceu ainda por 40 dias entre os seus discípulos. Durante esse período, ele lhes apareceu diversas vezes, trazendo paz aos corações, esclarecendo as Escrituras e confirmando que estava vivo. Ele lhes falava acerca do reino de Deus, ensinando com autoridade e amor, fortalecendo a fé daqueles que antes estavam abalados pelo sofrimento da cruz. Já não era mais um momento de tristeza, mas de esperanças renovadas. Certo dia, conduzindo-os até as proximidades de Betânia, o mestre reuniu seus discípulos para uma última instrução. Seus olhos estavam cheios de propósito e suas palavras carregavam uma missão eterna. Após dizer essas palavras, algo extraordinário começou a acontecer. Diante dos olhos atentos e maravilhados, seus discípulos, Jesus Cristo começou a ser levado lentamente e seu corpo erguido da terra, como se os céus estivessem o chamando de volta ao seu lugar de glória. Os discípulos observavam imóveis, com seus olhos fitos no alto, enquanto ele subia mais alto, até que uma nuvem o encobriu completamente. O silêncio tomou conta naquele momento sagrado. Estavam todos admirados. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui? Você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará.
posso ver. Eu reconheço o meu mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto, estou liberto. Sei que virá, Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar no Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar. Ele voltará. Desde o Éden, Deus prometeu que enviaria um Salvador. E essa promessa se cumpriu em Jesus. Ele nasceu, ensinou, curou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas você pensa que a história acabou aí? Não mesmo. Ele prometeu que todo aquele que nele crer será salvo quando ele voltar. Esta é a jornada com Jesus. Uma jornada que começou no passado, ainda ocorre nos dias de hoje e terminará com sua volta e vitória. Mas terminamos esse congresso, mas tenho só uma pergunta. Você está pronto para encontrá-lo? Estes são, amados, repito, os adolescentes sentinelas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós encerramos essa atividade tão abençoada. Eu quero pedir ao nosso pastor e toda a igreja, estendam as suas mãos e ore por cada um destes, mesmo que você não conheça, mesmo que você nunca tenha visto esse menino, essa menina. Ore por ele neste momento e se lembre daquelas outras crianças, adolescentes que também estão lá fora, esperando por essa mensagem. Lindo trabalho, lindíssimo trabalho. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos cada um destes adolescentes. Desde ontem, Senhor, Tu vens tratando com o nosso coração. Por intermédio de cada um deles, ó Deus, como é linda a grande história. Senhor, abençoa cada um, abençoa cada pai, abençoa cada professor, ó Deus, que possamos criar nossos adolescentes na admoestação da Tua palavra, para que cresçam e continuem Te louvando, Te adorando, Te glorificando e pregando o Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, obrigado. Nós Te louvamos. Amém.